Boa noite, meu nome é Elton Bezerra e eu vou falar sobre JPA2 com Hibernate. Estes são os tópicos que serão abordados durante esse vídeo. Lembrando que ele pode ser utilizado nas aulas do Centro Paula Souza. Bom, então começando. O JPA é uma especificação para frameworks de persistência de dados. Ele foi introduzido há alguns anos já, e com base nessa especificação são feitas as implementações disso. A mais famosa delas é o Hibernate mesmo. O objetivo dela é simplesmente cuidar de toda interação com o banco de dados. Isso economiza muito tempo na hora de desenvolver. Basicamente, o JPA é feito por anotações. Por exemplo, aqui nós podemos ver algumas delas, como a anotação entity. Ela mapeia uma entidade do banco de dados como uma tabela, no caso. O interessante dela é que ela funciona assim como um processo, uma thread. Ela tem um ciclo de vida. Então, no momento que você cria ela, que você dá um entity mapeado assim pela primeira vez, ela é nova. Ela nunca foi associado a um contexto de persistência, ou seja, um arquivo de configuração do XML, que é o persistence.xml. Aliás, arquivo de configuração do JPA, desculpa. No momento que você utiliza essa anotação, ela começa a ser managed. Ela começa a ser gerenciada por esse contexto de persistência. Ok. A anotação table, simplesmente para você mapear um nome da tabela, porque se você utiliza somente a anotação entity, o nome da classe tem que corresponder ao nome da tabela no banco de dados, por exemplo. Tirando essa anotação table, eu teria que ter uma classe chamada usuário no banco de dados. Toda entity ela tem que ter um ID, que é onde mapeia a primary key da sua tabela. E esse sequence generator e esse generator de value nada mais é do que o auto-increment, no caso. Essa outra anotação temporal é para você dizer os tipos dela, que é um tipo de dado do tipo de data, que no caso aí nós estamos utilizando apenas date, mas pode ser datetime, aliás, timestamp, date e time. Timestamp é hora e data, date é só a data e time é só a hora. Esse aqui é a configuração do contexto de persistência, porém eu tive que trocar a resolução do computador para atender os requisitos do vídeo e ficou um pouco ruim de enxergar, então nós vamos ver ele no Eclipse. Ok, alterando aqui. Aqui. Basicamente, aqui nós estamos dizendo que é a versão 2.0. Essa aqui é o contexto de persistência. Aqui nós estamos mapeando a unidade de persistência, que ela tem um nome. No momento que você vai instanciar ela, o Entity Manager, você precisa passar esse nome, que no caso é este name aqui. E aqui é o Transaction Type, que ele pode funcionar tanto de forma nativa do JDBC, que no caso aí é responsabilidade da aplicação, ou você pode utilizar o padrão, um outro padrão que é gerenciado pelo JTE. Ok. Aqui estamos dizendo que nós estamos utilizando o Eclipse, né, que é o nosso provedor. E essas outras partes você pode encontrar tudo na documentação ou em qualquer outro lugar. Interessante daqui é que essa linha
você define qual vai ser o seu tipo de tratamento na hora de utilizar o Hibernate. Por exemplo, aqui está como Create, mas podendo ser Update e entre outras opções. No Create, ele vai sempre dar um drop nas tabelas, porque ele dá um drop table e dá um create if not exists antes de começar a trabalhar. Que nós estamos definindo já dela, que no caso nós estamos utilizando MySQL. Aqui é o driver de conexão, o usuário e senha. Aqui a última linha simplesmente é a string de conexão. Vocês já aprenderam com o tempo seguido do local, a porta e o nome do banco de dados. No caso, vou chamar aqui de trabalho JPA. Isso aqui. Ela tem só duas tabelas, que é usuário e endereço. Tem um relacionamento simples de um usuário pode ter um endereço. Ok. Agora eu vou falar um pouquinho sobre a implementação dela. A implementação do DAO com o Hibernate. Basicamente foi criado uma interface DAO para trabalhar com uma determinada classe e com determinado tipo de dado, que aqui no caso as constantes T e K se estendem para objeto e classe, e inteiro. Então, quando você for implementar elas, no caso aqui do implements, você recebe um tipo aqui, que seria o tipo da classe, por exemplo, usuário ou endereço, e aqui você recebe um integer, como está mapeado aqui. Usuário, integer. E aí você não precisa colocar aqui de novo, porque essa outra interface já está herdando dessa interface aqui de cima. Basicamente ela tem os métodos de um CRUD, menos o listar todos que eu pus nas outras interfaces. E na implementação vocês vão ver que é uma coisa muito simples. Chega até a dar raiva depois que você descobre que você está utilizando o prepared statement e tudo mais. Você precisa de um entity manager, que aqui no caso é onde a gente vai recuperar o nosso contexto de persistência, que está aqui no persistent XML, esse aqui. Se eu não me engano, a gente instancia aqui. Calma aí. Aqui a gente está instanciando ele utilizando um padrão de projeto que é o Singleton, simplesmente com factory. Cadê? Aqui. Aqui você pode ver aqui exatamente o mesmo nome. É por isso que você vai utilizar. Por isso que essa parte precisa ser bem definida, senão não tem como você fazer as suas transações utilizando o Entity Manager. Ok. Voltamos para aqui depois. Now Implements. Você precisa recuperar o Entity Manager, no caso que nós estamos recebendo por parâmetro. Você precisa recuperar o tipo da classe. Essa linha aqui eu não vou saber explicar direito o que ela faz, porém é exatamente isso que eu encontrei nas apostilas que eu estava lendo. Ok, e os métodos são bem simples. Primeiro, para você fazer uma transação, é preciso antes que você dê um begin. Um momento. O método persist,
que no caso que é para inserir, e é utilizado da seguinte maneira: simplesmente você dá um entity manager.persist passando a entidade que você vai receber por parâmetro, que no caso seria isto, passando essa entidade por parâmetro ou essa entidade por parâmetro. Depois de toda transação você precisa dar um commit nelas para você ter certeza para fazerem as alterações de fato. E caso elas ainda estejam ativas depois de um tempo, caso elas tenham gerado alguma exceção, você pode fazer um rollback e que volta para o estado anterior. Isso salva de alguns erros, porém deve ser tratado de uma forma melhor. Quando você está dando um persist numa entidade, no caso é uma classe, ela passa do estado, ela também tem um ciclo de vida, né? Ela passa do estado novo para gerenciado, e a partir daí você pode fazer as transações com ela. Por exemplo, no search by ID, você passa um ID, que é um inteiro, simplesmente você vai dar um find. Esse método find ele vai procurar só nas classes que já são gerenciadas pelo Entity Manager. E você pode localizar passando o tipo da classe e passando o ID dela. É bem simples. Para remover é a mesma coisa. Não tem muito segredo. Begin, você utiliza o método e comita. Só para recapitular. Só para recapitular, esse K aqui, esse parâmetro que está sendo passado, é a primary key do objeto que você quer, que no caso está mapeado como ID aqui na minha classe. Aqui. É simples. Esse mapeamento one-to-one, você está simplesmente dizendo que você tem um relacionamento de 1 para 1 com a classe endereço. Você não precisa mapear esse relacionamento do outro lado, só da parte que é a parte mais forte do relacionamento. E aqui no Cascade Type, eu estou dizendo que quando eu deletar um usuário, eu vou deletar consequentemente o endereço associado a ele, ou seja, porque tem toda aquela restrição de foreign key. Então, se você fosse deletar um usuário que tem relacionamento que tem algum relacionamento já feito com algum endereço, daria erro. Então, quando você põe esse Cascade Type, ele deleta primeiro o endereço para depois deletar o usuário. Isso tudo foi feito utilizando o Bootstrap. Eu não vou entrar em maiores detalhes no código HTML, porque todo mundo teve que estudar isso. Basicamente é puro request e response para manipular tudo, e é só form para enviar os dados para servlet, que no caso ela que faz toda a parte do controle para você receber qual o tipo de método que você está botando, que você quer executar. Porque aqui a gente colocou um input, tipo hidden, ele não aparece, e tem um value. E em cada parte tem esse value, creio que aqui não mais. Na parte de alterar o usuário tem mais. Deixa eu ver. Por exemplo, ação carregar, ação excluir e assim por diante.
basicamente quando eu tô clicando no botão cadastrar no meu sistema, eu ainda nem mostrei, deixa eu entrar aqui. Tem um formzinho que você tem que preencher todos os dados, são todos required. Por exemplo, teste. Ele voltou aqui porque ele tem simplesmente algumas coisinhas, ele achou um erro. Tá inserido. Este erro que eu não sei o que é. Das outras vezes que eu tava executando, não é dessa parte. Simplesmente essa aqui no console ele mostra tudo que ele tá fazendo. Você pode ver que é tudo feito com prepared statement. Aqui na parte de dentro, ele faz toda essa parte automaticamente para você. E é simples. Como ele volta para aqui, por isso que ele está executando tantos selects assim, porque ele no momento que eu dou que eu aperto o botão cadastrar, eu estou chamando também a nova, eu estou passando de novo aqui. Ele está chamando a ação listar, que vai chamar outra ação listar, por isso está fazendo tanto select assim. E aqui nessa última linha, o get dispatcher, é para mim dizer para onde que essa requisição está indo. Aqui é o endereço dela e aqui é o que eu estou passando para ela, que no caso são os objetos HTTP servlet request e servlet response. Eu passo esses objetos com resposta direto para index de novo, e aqui em index, como eu passei, eu posso utilizar eles aqui para simplesmente listá-los. Ok. Quando você clicar em alterar, cadê? Ele carrega os dados aqui embaixo e te dá a opção de alterar ou de voltar. No caso, por exemplo, será a data. Simples, está alterada já. E no cadê? Aqui. Ele mostra de endereço porque eu estou logando isso aqui em algum lugar por motivos de testes. Cadê? Aqui. E na hora de excluir, vocês vão notar aquele comportamento que eu te disse, que eu havia dito agora há pouco, que ele exclui primeiro o endereço para depois excluir o usuário. Simplesmente tem um alerta aqui, você confirma que o retorno, quando você clica aqui o retorno é true, então ele continua executando a operação. E aqui, cadê? Não. No caso, simplesmente deleta o usuário, depois em seguida já deleta o endereço. Talvez eu tenha me enganado levemente. Enfim, mas isso aqui, no caso, é o cascade type, porque no código de remover você não põe a parte que você remove o usuário. Cadê? O endereço, só remove o usuário. Aqui. Só passa o ID, né? Como no DAO você
você já vai estar recuperando o tipo de classe, ele vai localizar pela primary key e vai estar deletando. Mas isso não vale na hora de você estar inserindo ou atualizando. Você tem que atualizar um, depois o outro. Mais algumas coisinhas sobre o JPA e as entidades. É que quando você dá remove numa entidade, eu não vou entrar em detalhes aqui, mas tem como você remover ela do, do, do contexto das entidades gerenciadas. Então, ela simplesmente passa a ser ignorada pelo contexto de persistência. Então, você não pode mais acessar ela até que você torne ela gerenciada novamente, ou mapeando ou dando um livro nela. E não tem como você apagar uma entidade, por exemplo. Você criou seu banco agora e simplesmente você quer listar e dar um apagar neles pelo JPA. Não tem como se ela não for gerenciada ainda. Isso vai estourar uma exceção e você vai ter que dar um jeito de tratar ela aí. Ah, retornando aqui ao DAO, a transação aqui, esse método getTransaction, ele simplesmente é usado para definir quando que a entidade deve ser sincronizada com a tabela do banco de dados. Essa transação pode ser confirmada, que no caso o commit, ou caso dê algum erro ou você escolha algum caminho aí queira que não sejam feitos, você pode dar um rollback, que é para simplesmente voltar. Para você obter a transação, como eu já disse, eu utilizo o método transaction do Entity Manager. E aí, a partir daí, você pode estar utilizando os métodos para persistência no banco de dados. É isso. Basicamente, não muito segredo. Eu vou estar disponibilizando o código no GitHub e vou estar passando uma apostila também sobre o JPA. Não exatamente a apostila, mas algumas imagens. Também só que dessa vez no Drive. E é isso aí, obrigado pela atenção. Espero que vocês tenham entendido pelo menos alguma coisa. E qualquer dúvida podem me procurar. De preferência não na sala, mas por e-mail ou WhatsApp. Obrigado.